Bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João, capítulo 6, dos versículos 37 ao 40, quando Jesus disse às multidões: Todos os que o Pai confia a mim virão, e quando vierem, eu não os afastarei, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Hoje nós refletimos acerca de Cristo, que nos convida para viver o Evangelho mais simples, mais puro, no seu núcleo, que é exatamente a última frase dita por ele aqui. Toda pessoa que vê o Filho e nele crê, obtenha a vida eterna. E isto não é a vontade dele, mas do Pai, que é Deus. E as pessoas, após a vinda de Jesus, são ajudadas, uma vez em que creem em Jesus, pelo próprio Espírito Santo, que é a presença de Deus vivendo dentro delas. Se a igreja parasse para refletir mais nessa realidade do que em outras coisas, com certeza o trabalho de buscar almas para o reino de Deus estaria mais adiantado, né? Estaria sendo feito de maneira mais satisfatória, mais plena. No entanto, a igreja se perde em muitos eventos, em muitos programas, em suas próprias atividades e começa a criar certas regras que fogem do núcleo do Evangelho. Veja, o Evangelho é simples. Isto que Jesus disse em uma frase aqui é basicamente o núcleo daquilo que ele veio pregar. Ele meio que resumiu, digamos assim, toda a sua pregação em uma frase aqui. E nós não podemos correr o risco de expandir as coisas, de achar que outras coisas que não este resumo, que não esta ideia passada por Jesus aqui, são o Evangelho. Porque aí nós, ao invés de colocarmos as pessoas no caminho de Deus, nós as estaremos levando para longe dele. E isso é um problema muito grande. Nós devemos concentrar então as nossas atenções em o nosso objetivo de vida como pessoas, como indivíduos e como comunidade, como parte de uma igreja, sempre dentro dessa dinâmica. A vontade de Deus é que toda pessoa veja Cristo, conheça-o e nele creia para obter então um caminho de redenção. E que a partir disto o Espírito Santo a acompanhe, dando força, dando concentração, dando inspiração a ela e aos que estão junto com ela, ou seja, a comunidade dos crentes, para que ela se mantenha no caminho e aprimore a sua vida conforme a vontade de Cristo. Que nós possamos então, a partir do Evangelho de hoje, nos lembrarmos desta palavra em tudo que formos fazer. Todas as vezes que nós conhecemos alguém e sentimos vontade de compartilhar algo da nossa fé com aquela pessoa, que nós não comecemos vomitando uma série de conceitos e doutrinas, que nós comecemos orando, para que o Espírito Santo faça com que essa pessoa chegue até Cristo, como ele está dizendo aqui. Que Deus, na sua infinita, superior e bondosa vontade, faça com que aquela pessoa não se perca, mas dê ouvido, mas perceba o que nós estamos falando, para que através de nós ela veja Cristo, e vendo Cristo, o próprio Espírito Santo a ajude a não mais sair do caminho dele, a não mais deixar o caminho do Evangelho. E após o tempo de oração, aí sim entra o nosso papel, inspirados pelo próprio Espírito Santo, de ensinar, de ajudar a pessoa através de um relacionamento a se tornar um discípulo de Cristo. Deus abençoe você. Até amanhã.